O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agradecemos a Deus que nos dá a oportunidade de iniciar a semana ouvindo a palavra dele, que é a sabedoria de que nós precisamos para não seguir sabedorias humanas que nem sempre correspondem à verdade e ao bem do próximo. Como aconteceu, por exemplo, seguindo a primeira leitura de hoje, tirada do primeiro livro dos Reis do Antigo Testamento, como aconteceu ao tempo do rei Acabe, que cobiçou uma propriedade de um vizinho, mas não conseguindo recebê-la com boas maneiras, a mulher dele, que era uma pagã e que naturalmente não tinha nenhum escrúpulo, mandou matar o dono daquela propriedade terriera, aquela vinha, e naturalmente deu a propriedade para o rei, o marido dela. E Acabe tomou posse deste terreno. Eis aqui a prepotência, a sabedoria humana. Quem é que tem razão conforme a sabedoria humana? Quem tem mais poder e mais dinheiro. A prepotência. Eu tenho dinheiro, tenho poder, as autoridades são meus amigos, então posso fazer o que bem entendo. Embora isto leva os outros a sofrer injustiças. Isto aconteceu séculos antes de Jesus, que é a sabedoria verdadeira de Deus. Mas acontece ao nosso tempo, nos anos passados e até atualmente. Quanta prepotência, abuso, injustiça se realiza nestas fazendas aqui fora, no nosso grande estado do Pará. Quem tem dinheiro, quem tem poder, usa a prepotência acima, talvez, dos pobres, dos colonos, dos caboclos, que estão trabalhando a sua terrinha, mas chega o prepotente, tem quilômetros e quilômetros e quilômetros de propriedade nas fazendas, mas aquele terreninho do caboclo está incomodando, usa a prepotência, ocupa e pronto. Paga os soldados, paga a autoridade, está tudo terminado. Esta sabedoria humana, claro, não pode bater com a sabedoria de Deus. Deus vai sempre descer em favor do pobre, do injustiçado, embora nem sempre esta justiça se realize aqui na terra.
porque a estrutura da giustizia da terra obedece mais às cobiças de quem manda, de quem tem poder e dinheiro, do que a giustizia verdadeira, conforme o plano de Deus. Ainda bem, caríssimos irmãos, ainda bem, que no meio de esta confusão e de toda esta prepotência e abusos que se perpetuam na nossa sociedade, porém, esse que aparece Jesus, a verdadeira sabedoria. E a sabedoria de Jesus parece um pouco estranha, porque age usando uma metodologia completamente differente da metodologia umana, mundana, da prepotência umana, che realizza muitas ingiustiças. E parece che seja uma tolice a sabedoria de Deus. Mas Deus age sempre assim. Qual é a pessoa que Deus escolhe para realizar uma obra dele, obra de Deus? Quase sempre Deus escolhe criaturas insignificantes. Até a grande obra da redenção que Deus quis operar por meio do próprio Filho. Qual é a criatura que Deus fosse escolher para realizar esta belíssima obra da sabedoria infinita de Deus, que é a nossa redenção, a nossa salvação, por meio do Filho dele, se tornando homem? Escolheu uma mulher simples, uma mulher pobre, de uma aldeia perdida, de que ninguém conhecia nem a existência, Maria. Deus olhou a humildade de sua serva. Era uma criatura humilde, desconhecida, pobre, mas a ela Deus se dirigiu para iniciar a nova história da humanidade. Deus age sempre assim. Maria é um exemplo clássico, mas em todas as coisas Deus age sempre assim. Quem escolheu Deus para fazer uma revolução de mentalidade, de atitudes na igreja dele aqui na terra? Quem foi escolher? Um pobrezinho, fradinho, Francisco, que com a sua humildade, com a sua simplicidade, com a sua pobreza extrema, conseguiu modificar a história da igreja. E Francisco entusiasmou um jovem padre agostiniano português de nome Fernando Martins, que depois, admirando e se entusiasmando do espírito franciscano, pediu de abandonar a ordem agostiniana e passar a ser discípulo de Francisco. Por isso foi para a Itália, onde morava Francisco. E foi discípulo do fundador do franciscanismo. Mudou o nome, Antônio. E nós festejamos ele, Santo Antônio. Vivendo na pobreza, vivendo na simplicidade, embora tinha uma cultura extraordinária, uma sabedoria teológica impressionante. Por isso o Papa Pio XII o declarou doutor da Igreja, por aqueles sermões que ele escreveu, quer os festivos, quer os semanais. A simplicidade, a pobreza, isto que Antônio nos ensina. O Evangelho, na boa notícia, mas serve para os simples. Os prepotentes, os graudões da sociedade não entendem o Evangelho, porque é uma ofensa para eles, tendo de se debruçar em favor do que tem menos, tendo de usar a simplicidade, que são criaturas humanas, que são mortais, que vão deixar tudo depois com a morte. Mas esta sabedoria mais simples que evangélica
não agrada, não convence. Aí Antônio, ainda hoje, nos lembra que a sabedoria do Evangelho é a máxima sabedoria. Aí Jesus, hoje, com o Evangelho dele, nos dá uma sacudida para que nós adquiramos esta sabedoria. Se alguém me ofende, eu respondo com a mesma ofensa, porque não sou tolo, porque ele vem abusar a minha presença, a minha pessoa. Vai ver, vai experimentar como sou valente, eu também. E a gente paga com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente, usando uma expressão do Antigo Testamento. Mas Jesus ensina o contrário. Alguém lhe dá uma bofetada, um tapa na cara direita, mostre também a outra. Mas este é tolice, este é ser bobo. Mas é a sabedoria de Deus. Jesus é Deus, e para nos salvar, e para nos convencer que agora a sabedoria não é mais a riqueza, a prepotência, a vaidade, a soberba, o orgulho da pessoa, mas é, sobretudo, um elemento que é a essência de Deus, e Jesus é Deus, que é o amor. Deus é amor, Jesus é Deus e veio nos trazer o amor. Se alguém me dá um tapa e eu respondo com outro tapa para ele, então se vê que eu não estou amando aquela pessoa, estou me jogando contra ele, mas ele me fez um mal, mas você deve amá-lo, porque Deus ama. Enquanto o pecador está blasfemando contra a Deus, fazendo uma loucura inaceitável, uma criatura mortal que não serve a nada, que veio do nada, tem a ousadia de blasfemar contra o Criador de tudo, contra Deus. Com tudo isto, Deus o ama. Deus não o destrói. Deus se mantém em vida, lhe dá o ar para respirar, a saúde para agir. É a maneira de Deus agir, é a sabedoria nova que Jesus veio nos ensinar. Então, a vingança, revidar, ofender o outro, demonstrar que sou valente também, me respeite, que eu posso também fazer a mesma coisa contigo. Então, toda esta atitude que não é evangélica, Jesus condena, porque a gente deve usar outra sabedoria, a sabedoria de Deus, que é o amor. Se a pessoa lhe pede uma coisa, empresta, isto é, pense que esta pessoa precisa, está necessitando, então ajude. Mas ela não merece, é chata, me criticou, me condenou, me roubou um dia, mas hoje precisa, dê para ele. Mas ele está com fome, mas ele me condenou, me odiou, me desprezou, me caluniou. Dê comida para ele porque precisa. É o amor que deve prevalecer. Não é a minha autodefesa, o meu orgulho. O amor de Deus, não o amor interesseiro. O amor de Deus, que doa também a quem não merece. Jesus dizia, olha que sol bonito lá fora, belíssimo sol. Para quem Deus dá este sol? Aqueles que estão justos, aos santos, aos santinhos, que se comportam muito bem. Não, Ele o dá para todos. Também a pessoa que acaba de matar agora, com um crime a ser condenado, matou, Deus que é amor, manda o ar e o sol também para este assassino, porque ele ama sempre e vai amar sempre. Este é o comportamento de Deus, esta nova sabedoria que Jesus trouxe. Sigamos então esta sabedoria. Talvez vamos ser julgados pela sociedade, vamos ser julgados tolos, bobos, que não vale nada, coitado, perdeu o juízo agindo assim. Mas nós vamos merecer o elogio de Deus,
porque Deus, vendo o amor que nós estamos usando para com até os inimigos, Ele vai nos reconhecer filhos dele, de verdade, da raça dele. Sejai perfeitos como o Pai é perfeito no amor. É nisto que seremos reconhecidos verdadeiros filhos deste Deus e deste nosso Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.